Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 28. Vamos recapitular o versículo 17, eu vou falar, a gente vai ler a pedra e logo depois você vai dizer o significado para mim, que você vai sair daqui craque em nome de Jesus. Amém ou não amém? Assim diz o Senhor para nós, versículo 17: colocarás nele engastes de pedra com 4 ordens de pedra, a ordem de sárdio, a alegria, topázio, fé, carbúnculo, amor. A segunda ordem será de esmeralda, fertilidade, safira e diamante, que nós vamos estudar hoje. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós precisamos da tua porção, Senhor, de entendimento e sabedoria, para compreender os teus segredos, os teus decretos. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, resplandece sobre nós e nos inspira a compreender as tuas escrituras, no nome poderoso de Jesus. Toma o teu lugar nesse altar que é teu de honra e direito, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Então, pela ordem dada por Deus, diga, dada por Deus. Foi Deus que deu essa ordem a Moisés. Ele escolhe para a 6ª pedra o diamante. E ele começa, sempre quando Deus escolhe uma pedra e associa essa pedra a uma das 12 tribos, a gente já entendeu, né, de tudo que a gente tem estudado, que mensagens são explícitas por Deus. Primeiro, nessa noite, nós vamos entender o que é o diamante. O diamante é uma pedra muito especial, a mais famosa de todas elas, uma das mais caras de todo o mundo, que na sua forma bruta, vai botando aí para mim, Felipe, por favor. Na sua forma bruta, ela parece uma grande pedra de sal. Ela é fosca, né, na sua origem. Olha lá. Ela é fosca ainda por fora, transparente é a sua cor, parece uma pedra de sal. A grande característica do diamante é que, diferente dos outros minerais, o diamante se forma a grandes profundidades. Ele não é dado em solos rasos, solos muito profundos, de altas temperaturas, que formam esse mineral tão importante, tão raro. A palavra diamante no grego significa invencível, inconquistável, de grande valor. Por quê, pastora? Porque além de ser difícil de achar, além de ser muito difícil você conseguir achar uma pedra bruta de diamante, ela tem uma resistência que nenhuma das outras pedras tem. A pedra de diamante é a pedra mais dura que tem. Nenhum tipo de espécie de ferramenta consegue cortar um diamante. O ferro não corta o diamante. Materiais que facilmente trabalham sobre as outras pedras não funcionam sobre o diamante. Somente um diamante corta outro diamante. Somente um diamante trabalha a lapidação em outra pedra bruta de diamante. Então, a densidade dela é muito rígida. Isso impõe um trabalho específico. Só para você saber, Israel é a capital mundial de lapidação de diamante. Quando você for comigo para Israel, eu vou levar você lá. Nem que seja para você olhar e dizer, vai que um dia Deus decide me abençoar, né? Todas as pedras do mundo são levadas a Israel para fazer esse trabalho de lapidação. O certificado tem que vir de Israel, a maior tecnologia de lapidação de pedras, especificamente do diamante, é em Israel. E o trabalho minucioso, né? Uma pedra bruta que você pega, ela bem pequenininha, ela precisa ser trabalhada, o valor dela é imensurável.
ela é muito cara, né? Qualquer pedacinho de diamante é uma grande fortuna, então não pode se perder nada, tem que se aproveitar e tem que ter um trabalho muito bem desenvolvido para não se perder a pedra, no nome poderoso de Jesus. Põe ela para mim já trabalhada, por favor. A partir do momento que ela passa por todo o processo de lapidação e trabalho, já disse para vocês que ela é uma pedra transparente, translúcida, ela se torna uma pedra que irradia muita luz. Qualquer pedacinho de diamante, ao contato com a luz, aquilo explode, né? Quanto mais facetas ele tiver, quanto mais trabalhado ele for, mais luz ele manifesta. Mas a grande propriedade do diamante é que quando a luz bate nele, e ele já está nessa forma lapidada, trabalhada, ele vai irradiar raios de luzes coloridas. Você vai ver, quantos já perceberam, né? Às vezes até em trabalho de pedras específicas, vidros muito bem lapidados, que quando a luz bate nesse tipo de pedra translúcida, forma quase um arco-íris, né? Quando a luz bate, ele irradia todo tipo de espécie de cores, diferente de toda a expectativa das pedras que nós estamos vendo. Por quê? Porque elas são de propriedade, elas têm um tom, né? Nós já falamos dos tons terrosos, do sárdio, o amarelo, o verde da esmeralda, o azul da safira, mas nós chegamos numa que é translúcida, que é transparente, e que à medida que ela é trabalhada, a luz bate nela e ela resplandece em todos os tons de luzes são refletidas no momento que encontra essa pedra trabalhada. Ela é dura como a rocha e brilha como a luz. Diga para esse irmão que está ao seu lado, fala como quem quer passar uma mensagem profética, faz cara de profeta. Diga assim, nós somos diamantes nas mãos do Senhor. Por quê, pastora? Porque o grande diamante dos céus e da terra é rígido, é duro como a rocha, irradia toda a gloriosa luz que o céu pode derramar sobre ele, e só ele pode lapidar outro diamante. É por isso que o tempo todo Deus fica nos ensinando a mim e a você, que as pessoas que nos rodeiam nos ajudam a tirar arestas, mas não nos moldam. Por quê, pastora? Só um diamante lapida outro diamante. Se você anda em comunhão, como a igreja precisa andar em comunhão, o teu irmão, o teu amigo, ele vai ajudar você nessa caminhada. Mas entenda, ninguém transforma ninguém, ninguém muda ninguém. Precisa de um diamante trabalhado, lapidado, para poder mexer com você. O que a senhora está dizendo, pastora? Você só vai se inspirar a mudar quando você enxergar outro diamante. Enquanto você enxergar pessoas com erros, dificuldades e deficiências, você nunca vai ser transformado por elas. Por quê, pastor? Quando os seus olhos fitarem em alguém que já venceu a dureza, que está pronto para ser luz em todos os lugares que for e que está disponível para te ajudar a brilhar também, se permita ser trabalhado por essa pedra, por esse diamante, porque ele encontrou a razão de ser, de ser comparado a essa estrutura poderosa e gloriosa. Você está aí? A Josi e o Alex estão aqui, que não me deixam mentir. Tive a oportunidade de celebrar o casamento deles. E nessa celebração eu falei sobre a diferença do carvão para o diamante. A estrutura mineral do carvão é muito parecida, a composição do carvão é muito parecida com a do diamante. A diferença é que o carvão não aguenta ficar na profundidade que o diamante fica, nem as altas temperaturas que o diamante passa. Então, quando a gente começa a cavar, o carvão é retirado da terra, é achado mais rápido. Mas por ele não estar escondido o tempo suficiente e por não ter passado por altas temperaturas de calor, o carvão só serve para fazer fogo e para sujar. E quantos de nós que ainda não alcançamos a maturidade de sermos como diamantes, de estarmos dispostos a ir no profundo,
a esperar o tempo determinado para que sejamos valorizados por aquele que nos fez. E no tempo certo, passando por todo o calor e alta temperatura que a estrutura da terra propõe, você esteja disposto a suportar toda essa diversidade para ter um valor que o carvão nunca vai ter. Fala para esse irmão que está ao seu lado, diga em nome de Jesus, toda vez que você se precipita e você não deixa o tempo, as provações e as profundidades trabalharem na sua vida, diga, desculpa, você vai ser sempre comparado ao carvão. Onde tem fogo tem carvão. Onde tem fogo tem carvão. E quem encosta no carvão suja as mãos. Deus não chamou você para ser carvão. Deus chamou você para te retirar das profundezas. E mesmo como pedra bruta, saber que você vale muito. Porque o preço que foi pago naquela cruz foi muito alto. Pela minha vida e pela sua vida. E quando você vem para a mão do Senhor, Ele diz, agora sou eu. Sou eu que vou cortar. Sou eu que vou trabalhar. E você vai continuar rígido. Você vai continuar duro. Mas amigo, agora você vai emanar luz por onde você for. Onde você for, você vai emanar a minha luz. Todo olho verá a minha luz resplandecendo sobre você. Porque eu trabalhei você para chegar nesse ponto. Você está aí, diga amém. Não vou me empolgar não, que tem muita coisa aqui para dizer. E aí, põe para mim, Felipe, por favor. A gente vai ver que Deus precisa de uma tribo para colocar sobre o diamante, né? Então vamos entender na genealogia. Na última quarta-feira nós falamos que Bila gerou Dan, um filho da escrava, um filho da serva de Raquel. Raquel não tinha facilidade de engravidar, ficou muitos anos tentando e não conseguia. Então ela implorou que a sua serva gerasse, e a sua serva dormiu com Abraão e gerou Dan, o primeiro filho. Essa história vai continuar e ela vai insistir que Bila durma de novo com Abraão, quantas vezes forem precisas, até que ela gere outra criança. E assim aconteceu. Nasceu Naftali, filho de Bila, serva de Raquel. E quando Naftali nasce, o espírito que está sobre Raquel é o mesmo. No primeiro, lembra que eu expliquei? Ela queria competir. Ela estava disposta a competir com a irmã. Ela estava se sentindo desprezada, humilhada, envergonhada. Essa situação não mudou. O que mudou foi a narrativa de Raquel. Quando Bila engravida de Naftali, ou Naftali, eu prefiro Naftali, que eu acho que é assim que é falado. Quando ela gera Naftali, o discurso dela é: Deus está vendo. Deus está vendo e está agindo, porque durante muito tempo eu estou competindo com a minha irmã. Eu estou competindo contra a vergonha, contra a humilhação. Então, Naftali, a palavra liberada por ela está em Gênesis capítulo 30, não vou abrir que eu não tenho tempo. Ela diz, ele é aquele que vai lutar, que vai guerrear. Por quê? Porque assim tem sido a minha história. Assim tem sido esse momento comigo. Naftali nasceu para guerrear as minhas guerras, para suportar esses momentos que eu tenho vivido contra Lia, contra a primeira esposa de Jacó. Você está aí? Diga amém. Agora sim, abra comigo Gênesis capítulo 49. Chega um determinado momento específico da vida de Jacó, no final da sua vida, que ele reúne seus filhos para liberar uma bênção profética, entregando a eles destinos. E observa o que ele diz a respeito de Naftali, Gênesis 49, verso 21.
Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. Então olha aqui para mim. A gazela é um animal, ou a corça, é a mesma coisa, né? É um animal muito encontrado em Israel. Nós vamos passear pelas terras do deserto e você vai ver corça em tudo que é lugar. Quem é que vai comigo? Por quê, pastor? A estrutura do corpo da corça, eu vou falar corça porque gazela é uma palavra meio esquisita, né? A estrutura do corpo da corça, ela tem as patinhas magrelas, bem fininhas, mas amigo, ela consegue caminhar em pedaços muito estreitos de terra. Você vai ver gazela no alto de montanha, que você vai pensar, como é que esse bicho subiu lá? É impossível entender como consegue escalar as montanhas, mas apesar de finas, elas têm muito equilíbrio. Ela não desestabiliza por estar andando sobre precipícios ou pedaços estreitos de terra. Então, quando o Jacó libera essa palavra, ele está dizendo: Naftali vai ser um povo destemido, vai andar por caminhos estreitos, perigosos, mas não vai cair, não vai tropeçar. E junto com tudo aquilo que a mãe liberou sobre ele, vai ser um guerreiro, vai guerrear, vai estar sempre pronto e disponível para participar de guerras e estabelecer os propósitos que Deus tem sobre ele. E o outro detalhe é que ele diz que eles serão bons em palavras. Então eram homens não só de guerra, mas homens que falavam bem, homens que estudavam, homens que eram cultos, que eram homens que se interessavam, não só por serem comparados a homens e cidadãos de guerra, mas também letrados, homens que se inspiravam em estudar, em crescer no conhecimento. Pergunta para mim, pastora, cita alguém importante da Bíblia Sagrada que era da tribo de Naftali. Alguém se arrisca? Ninguém lembra? Baraque. Quando a Bíblia conta a história da Débora, ela diz que um comandante se apresenta para ajudar Débora na guerra. E Baraque então vai à frente desse exército contra o comandante Cícera, para guerrear contra esses inimigos que vinham de frente a Israel. Deixa eu abrir um parênteses e contar uma experiência para você. Todo o exército de Israel, até os dias de hoje, o primeiro pelotão é feito de mulheres. Pergunta para mim, por quê, pastora? Por causa desse texto. A Bíblia vai dizer para nós que Baraque estava lá, junto com Débora, o comandante Cícera veio para invadir e tomar as terras, mas uma mulher chamada Jael avistou o comandante Cícera vindo e armou uma cilada para ele até que ela levasse ele emboscado e matasse. Então, o que Israel tirou dessa história? As mulheres têm olhos que os homens não têm. As mulheres veem coisas e detalhes e sinais que os homens não veem. Então, na primeira artilharia do exército de Israel, vão as mulheres, como radares, para observar, para sentir o cheiro do inimigo, para tentar entender por onde eles vêm, para onde eles vão, e por detrás, então, o exército forte de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você, amigo da autoridade, em nome de Jesus, até hoje é assim. Você que é marido, fica bem atento que a tua mulher é um radar. Não adianta esconder dela, não. Porque ela sente cheiro, ela ouve voz e Deus fala com ela. Eu mereci uma salva de palmas. Aleluia. E as terras de Naftali, volta para cá. Tu gosta da bagunça, né? As terras de Naftali se tornaram muito famosas e conhecidas na divisão das terras do território, porque Deus deu a direção a Moisés de entregar essas terras, e Naftali ficou com toda a parte da área do Jordão, da área da Galileia. Deus entregou essa parte toda a Naftali, para cumprimento de um grande propósito. Vai comigo Isaías, capítulo 9.
Eu prometo que eu vou chegar no Abraão. Isaías capítulo 9. Você achou aí? Vamos ler o verso 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tem multiplicado esse povo a alegria, lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Então observa que o profeta Isaías estava liberando uma palavra profética a respeito do tempo onde o Messias via sobre a terra. E aí ele diz assim: durante um tempo Deus envergonhou a terra de Naftali e a terra de Zebulon. Eles se envolveram com idolatria, Deus ficou bravo demais, é uma outra história. Mas que ia chegar um tempo que esse lugar ia resplandecer luz. Da obscuridade, ele ia resplandecer luz. E ele diz assim: seria conhecida como Galileia dos gentios. E ele diz: esse povo que andava em treva verá grande luz, e a alegria vai tomar conta deles. Então olha, vê se não foi a história que aconteceu. Jesus sai de Nazaré, da casa dos seus pais, e vai morar onde? Onde que ele vai morar? Jesus. Não vou pregar mais não. Vou descer e deixar vocês pensando. Ele vai morar na casa de quem? Onde que é a casa do Pedro? Cafarnaum, Jesus. Cafarnaum. Ele sai de Nazaré e vai para Cafarnaum. E onde é Cafarnaum? Região da Galileia. Quando você for comigo, você vai ver. O Pedro pescava assim, ó, no mar da Galileia, de frente, quase frente para a casa dele. Jesus sai de Nazaré e vai para Galileia, para a cidade especificamente de Cafarnaum, e começa ali a fazer o quê? Pregar a palavra, curar enfermos. Quando você chegar lá, tem uma placa escrita assim: Cafarnaum, cidade de Jesus. Até hoje, porque nenhuma outra cidade Jesus operou tantos milagres, curou tantos enfermos, libertou tantos endemoniados do que a cidade de Cafarnaum. Olha ele dizendo: aquele povo que vivia em trevas, debaixo de escuridão, viu grande luz, e a alegria tomou conta da vida deles. Eles foram tomados dessa alegria. Então a terra de Naftali, no momento em que Jesus cumpre essa profecia, ela une a propriedade da terra, a herança da terra, a função do diamante. O diamante nas profundezas da terra, obscuras, quentes. De repente, alguém vai lá resgatar ele e traz ele à luz, trabalha nele, e agora a luz que ele recebe, ele resplandece. Isso se torna um motivo de grande alegria. Vê se não foi isso que Jesus fez com aqueles homens. Olha a história do Pedro, o bronco do Pedro. De repente agora, Jesus convida ele para ser pescador de homens. E Atos capítulo 2, ele prega debaixo de ousadia, e 3.000 almas entregam a vida para Jesus. É ou não é um diamante que estava bruto, no escuro, retirado das terras, para brilhar e engrandecer o nome do Senhor? Então Isaías fala desse tempo especificamente. Tem alguma coisa aí que eu esqueci de mostrar? Ou está na ordem? Olha, esse é o símbolo da tribo de Naftali. Olha lá a corça ou a gazela. Símbolo de resistência, de firmeza, né? Que ele pode enfrentar grandes dificuldades, mas ele não perde, ele não cai, ele não se desequilibra, ele está sempre ali, pronto para cumprir o seu propósito. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali.
assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Isso está em Mateus, 11. Mateus 4, versículo 13. Diz assim: assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz. O livro de Mateus, capítulo 4, confirma as escrituras de Isaías, capítulo 9. Levanta a sua mão ao céu e diga: graças a Deus. Abre lá comigo Números, para você entender de quem era formada essa tribo. Números, capítulo 1. Versículo 42. Números 1, 42. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400 homens. Então olha aqui para mim. Especificamente da tribo, todas as tribos enviavam guerreiros, homens que iam para a guerra, sim ou não? Só que especialmente da tribo de Naftali, eles eram convocados a partir de 20 anos. E todos eles eram investidos nesse ofício. Então, só da tribo de Naftali, mais de 50 mil homens foram separados para a guerra. E você vai ler, eu não vou abrir porque eu não tenho tempo. E Juízes 4, Juízes 6, Juízes 7, todos esses textos da Bíblia Sagrada vai dizer para nós que a tribo de Naftali, os soldados da tribo de Naftali estavam ajudando Davi a reconquistar reinos, a resguardar Jerusalém, a proteger, dos propósitos de Deus. Sempre que tinha guerra, a tribo de Naftali era convocada. Eles eram chamados para ir à guerra e proteger o propósito de Deus. Então vamos ligar o diamante à tribo de Naftali e vamos entender o significado dessa pedra que você vai receber hoje. O que Deus quer falar conosco? Essa pedra especificamente, ela é conhecida por verdade, por fidelidade. É por isso que em compromissos, quando um homem vai pedir uma mulher em casamento, e ele tem grana para fazer isso, ele compra para ela um anel de diamantes, porque a pedra significa um compromisso instaurado, fidelidade, verdade. Tem muito a ver com esse tom transparente que ela tem. Mas para nós, biblicamente, essa pedra vai simbolizar a humildade. Por quê, pastora? Porque diferente do português, que por muitas vezes nós trocamos a palavra humildade por pobreza, e assim interpretamos, nós dizemos: nossa, o fulano é tão humilde. E você não quer falar a respeito de comportamento, você quer falar a respeito de dinheiro, você quer falar a respeito de necessidades. Isso é um grande equívoco, porque eu conheço muitos homens extremamente pobres, mas mergulhados num orgulho enorme. E conheço pessoas que têm dinheiro e não vivem debaixo desse orgulho todo. Então, essa palavra é mal utilizada no português. Põe humildade para nós no dicionário. Vamos ler o que diz o dicionário. Não. Aí, humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Então deu para perceber que não é nada daquilo que por muitas vezes a gente confunde. Mas pastor, é em Deus. O que significa a palavra humildade? Humildade é submissão a Deus e a seu propósito.
É você entender que, em primeiro lugar, quando você está submisso a Deus, você está submisso às verdades que Deus possui. Você está submisso ao poder que Ele tem. Você está submisso à autoridade que Ele tem. A soberania como Ele governa. E viver em humildade é estar submisso a tudo isso. Pastora, me dá um exemplo. É você entender, amigo, que nada que vem de você é seu. Nada que gere, brote de você tem parte com você, porque quem vive em humildade vive em submissão a Deus, já entendeu? A Ele a glória, a honra e o louvor para sempre, amém? E quando você vive em submissão a Deus, você também vive em submissão ao seu propósito. Você entende o que Ele quer de você. Você entende que Ele gera você para o cumprimento de um propósito. E que nós nos tornamos dependentes desse Deus para exercer esse propósito. Jesus disse, vou começar, você termina. Sem mim, então entende. Eu tenho um propósito, mas vocês precisam estar submissos a Ele. Porque sozinho não dá para você. Nós vamos trabalhar juntos. E humildade é reconhecimento. Humildade é se colocar numa posição de que nós nunca sabemos tudo. Nós nunca estamos prontos. Nós nunca somos os donos das verdades. Por quê, pastora? Submisso a Deus, Deus é que governa. Submisso ao propósito, Ele sabe o que é melhor para mim. Um comportamento de humildade é se permitir ser lapidado pelo Senhor. É entender que você pode ser pedra bruta e pode valer muito, porque Ele disse que você valia muito. Mas se você não vier para a mão dEle, o preço de um diamante bruto, perto do preço de um diamante lapidado, tem uma diferença absurda. Apesar do bruto valer muito, o lapidado vale muito mais ainda. Por quê, pastora? Porque ele se submete a Deus e se submete ao seu propósito. Já que Deus me gerou nas profundezas, debaixo de prova de fogo, debaixo de escuridão e trevas, e me resgatou, eu preciso me permitir viver o seu propósito. Você entendeu, Mateus, por que você falou ontem de José? Ele era pedra bruta, mas quando ele chega no Egito, ele se permite ser lapidado, e ali o valor de José diante de Deus explode, porque em nenhum momento ele perde a sua humildade. Em nenhum momento ele abre mão de estar submisso a Deus e submisso ao seu propósito. Você está aí? Diga amém. Então, por que nós precisamos nessa noite receber a pedra da humildade? Nós vamos viver essa experiência com Abraão. Vamos ler. Mas eu preciso dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que ninguém passa por uma transformação gloriosa, testemunhal, diante de Deus, se você não se tornar um ser submisso a Deus, submisso ao seu propósito, ou seja, humilde. Toda barreira que te impede de ser lapidado é arrogância, orgulho, vaidade e prepotência. E todas essas características são impedimentos para a submissão a Deus e ao seu propósito. Quando você diz que você não precisa, você está dizendo, eu sei mais do que Deus. Quando você diz que você não precisa ser lapidado, que Deus não precisa trabalhar mais a sua vida, você está dizendo que você entende mais do propósito do que Deus. E o que é isso se não falta de humildade? O que é isso se não incompatibilidade de entendimento da missão e do propósito de Deus? Eu preciso abrir meu coração para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Você está alegrado, né? O Flamengo ganhou, então deixa eu bater. Nós estamos vivendo dias onde a igreja é soberba e o ímpio está trajando debaixo de humildade. A igreja, debaixo de soberba, manifesta as suas vaidades, os seus orgulhos, os seus talentos, quando na verdade Deus está olhando para nós. Eu não estou cobrando do mundo ser diamante, eu estou cobrando da igreja. Eu estou cobrando que você entenda que fui eu que fui nas profundezas te tirar de lá,
Se eu não te tirasse de lá, ninguém te via, ninguém te descobria, ninguém via a tua luz, o teu brilho, o teu valor. Você continuava em trevas, em prova, escondido. Mas eu fui lá te resgatar. Para quê? Porque eu quero dar mais valor à sua vida. Eu quero fazer você viver debaixo de qualidades que vão imputar valores e glórias ao meu nome. Mas você resiste, hein? À lapidação. Você resiste ao tratamento. Você resiste. Por quê? Porque você acha que já está bom. Só o fato dele ter te resgatado é o suficiente para você ter valor. E você fica brigando com esse tipo de comportamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Nós precisamos despertar. Jesus deu muitos discursos, ensinou parábolas, deu exemplos, mas teve uma hora que ele parou para olhar para ele, e foram poucas as vezes que Jesus fez isso. Jesus dificilmente falava dele. Todos os seus discursos eram em prol da glória de Deus. Ele dizia: eu estou aqui por causa da glória do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir o propósito do meu Pai. Eu não vim falar para o diabo: o reino do meu Pai não é comida nem bebida. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, saciar os meus desejos. Deus, o meu Pai me ordenou. Se você enxerga o Pai em mim, eu posso enxergar você. Mas se você não enxerga o Pai em mim, dificilmente eu vou conseguir ter relacionamento com você. Tudo ele transferia debaixo de humildade, submissão a Deus é o seu propósito. Mas um momento ele diz: se tem alguma coisa que vocês têm que aprender de mim, é que eu sou manso e sou humilde. Se tem alguma coisa para olhar para mim, enxerga que eu aprendi a estar no controle total do meu Pai, submisso a Ele e a sua promessa, submisso a Ele e o seu propósito. E tudo que Ele fizer vai ser bom para mim. Tudo que Ele agir, como Ele agir, vai ser bom para mim. Ele podia ter dito: vocês não sabem com quem vocês estão falando. Eu sou Deus sobre a terra. Ele estaria mentindo, sim ou não? Não, ele era Deus sobre a terra. Mas a submissão a Deus e o seu propósito impedia Jesus de manifestar seus próprios dons e talentos publicamente. Vira para esse irmão que está do seu lado e diz para ele: por que a igreja precisa ficar esfregando os seus talentos ao invés de aprender a dar glória ao Pai? Eu posso ouvir um glória a Deus? E nessa noite, Ele veio para nos trazer essa pedra. Essa pedra precisa vir para o seu peitoral. Chega de apanhar porque você acha que você sabe governar a sua vida. Não sabe. Chega de apanhar porque você acha que você sabe escolher. Não sabe. Chega de apanhar porque você acha que você pode definir seus caminhos. Não pode. Porque nós só conseguiremos viver o grande propósito de Deus sobre as nossas vidas se ouvirmos a sua voz. Se permitirmos que Ele nos enquadre, nos encaixe, nos lapide e molde a nossa vida para essa experiência. Do contrário, seremos retirados precipitadamente como carvão. E aí, onde tiver fogo, a gente está lá. Onde tiver contenda, onde tiver fofoca, onde tiver briga, disputa, a gente está lá. Porque carvão se envolve no fogo. E quem se envolve com carvão se suja. Deus não chamou você para ser carvão. Deus chamou você para ser diamante. Mas aqui, na mão dEle. Não vai brilhar sozinho não, varão. Não vai ter valor sozinho não, varão. Se Ele não tiver imputado a você, se Ele não tiver com você, alicerçado a você, nada vai valer. Por quê? Porque debaixo de humildade seremos submissos a Ele e ao seu propósito. Você está aí? Diga amém. Abra a sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 14. Vamos ver o que Abraão fez. Gênesis 14. Versículo 12. Você achou? Diga amém. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu,
Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir Quedor, Laomer e os reis que estavam com ele, saíram ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abrão, o dízimo. Olha aqui para mim, já contei essa história para você. Abrão e Ló se separaram, houve contenda entre os seus pastores. Abraão então chama Ló e diz para ele: escolhe a terra que você quer ir e segue a sua vida, e o que você não escolher, eu vou seguir a minha vida. Abraão fica com a parte braba das terras, o deserto, a terra árida, enquanto Ló escolhe as campinas do Jordão, as terras que margeavam o rio Jordão, até Sodoma e Gomorra. E ele vai passeando por essas terras, desfrutando da fertilidade, da grande fertilidade que existiam sobre todas as terras à beira do rio Jordão. Só que ele sabia que Sodoma e Gomorra era um lugar onde estava tudo aquilo que era abominável a Deus. Todo tipo de espécie de prostituição, de adultério, tudo aquilo que quebrava a moral e a santidade de Deus vivia em Sodoma e Gomorra. Mas cada vez mais Ló foi montando as suas tendas até chegar a Sodoma e Gomorra. E ele então decide fazer morada na cidade de Sodoma e Gomorra. Deixa eu abrir um parênteses e dizer para você, na autoridade do nome de Jesus: cuidado. Porque às vezes você está achando que está caminhando só nas campinas da margem do rio Jordão, e quando você menos esperar, você já está dentro de Sodoma e Gomorra. E foi assim que aconteceu com Ló. Ele monta as suas tendas em Sodoma e Gomorra. De repente ele é pego de surpresa. Uma guerra entre reis se institui por causa de dinheiro, né? Uma guerra econômica. E nessa guerra, todos aqueles que habitavam em Sodoma e Gomorra foram levados como escravos. Aprisionaram os seus bens, roubavam-lhe todos os seus direitos. E nessa Ló foi levado como escravo, seus bens, todos os seus bens apreendidos. E um desses homens que estavam lá com Ló volta, consegue fugir e vai ao encontro de Abrão. E quando ele chega, Abrão, ele diz: aconteceu uma guerra em Sodoma e Gomorra e os reis tomaram aquela terra. E Ló foi levado escravo, sua casa, sua família e todos os seus bens. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Abraão separa 318 homens do seu exército, os mais experientes em guerra, em batalhas, e os leva com ele. Abraão se torna o chefe dessa guerra, ele vai à frente dessa batalha. E quando ele chega a Sodoma e Gomorra, durante a noite, ele arma uma situação, uma cilada, e consegue desbaratar esses soldados, vencer esses soldados, e reconquista tudo aquilo que aqueles reis haviam conquistado na cidade de Sodoma e Gomorra. Vem para a mão de Abraão. Abraão então agora resgata o seu sobrinho Ló, toda a sua casa, a sua parentela, a sua família, e todos os bens que Ló tinha. Tudo aquilo volta para a mão de Abraão. E deixa eu dizer uma coisa para você, pastora, pelo sangue de Jesus, o que Gênesis 14 tem a ver com diamante, tem a ver com Naftali, tem a ver com humildade. Um homem que não está debaixo da submissão a Deus e a submissão ao seu propósito, jamais resgataria aquele que o traiu. Jamais resgataria aquele que dividiu a sua bênção, dividiu a sua propriedade, dividiu aquilo que ele estava desfrutando do que Deus havia derramado. Nenhum homem em sã consciência
iria por uma guerra arriscando a sua própria vida, os seus melhores soldados, por alguém que agiu debaixo de ingratidão, por alguém que agiu debaixo de cobiça. Toda aquela terra era de Abraão. Deus deu para Abraão. O mínimo que Ló podia ter feito é ter dito a Abraão: de jeito nenhum, meu tio, é melhor que a gente se separe, mas escolhe o Senhor um pedaço de terra para mim. Escolhe o Senhor, e onde o Senhor me der, eu vou viver com a minha casa e minha família. Eu não quero prejudicar. Era o mínimo que Ló deveria ter feito a Abraão. Mas o que Ló fez? Ele cresceu o olho. Porque na maioria das vezes é assim: quem não paga preço quer tudo aquilo da parte da herança que ele não tem direito. Porque ele não sabe o valor, mas ele quer. Ele não sabe o valor que Abraão estava vivendo e pagando para que Deus derramasse sobre ele toda a construção dessa herança. Mas já que ele podia tirar proveito, por que não? Qualquer homem em sã consciência, quando recebesse a notícia: Ló foi levado como escravo, perdeu a sua casa, perdeu sua família, perdeu todos os bens, qual seria a reação de um homem comum? Sair, justiça de Deus. Ninguém mandou se meter com ungido. Ninguém mandou ter agido debaixo de ingratidão. Viu? O destruidor veio. E vem mesmo, irmão, porque é bíblico. Agir debaixo de ingratidão, você autoriza o destruidor. Prepara para a casa sacudir. O problema é que Abraão tinha todo o direito de fazer isso. Mas foi isso que ele fez? Sim ou não? Porque debaixo de humildade, debaixo de submissão a Deus, de submissão ao seu propósito, ele entendeu: Deus está me dando a chance de resgatar aquele que me foi tirado. Deus está me dando chance de ir atrás daquele que eu perdi. Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus: quando você está debaixo de humildade, não tem soberba, não tem orgulho, não tem vaidade, você se torna um resgatador para a glória de Deus. O homem que vive debaixo de humildade abre mão de todos esses sentimentos para viver a experiência de ser um resgatador. E foi a experiência que Abraão teve. Ele leva os 318, vão para a guerra e resgata Ló todos os seus bens. E aí, amigo, deu uma confusão danada. Que todo mundo começou a dizer: quem que é esse que guerreou contra os reis e venceu a guerra? Quem é esse que veio com 318 homens e venceu e tomou todo o despojo da guerra? Levou os seus sobrinhos e ele levou com ele todas as outras pessoas. Porque era direito da guerra. Se você vencesse, as pessoas se tornariam escravos daquele que venceu a guerra. Todos aqueles moradores de Sodoma se tornaram, teoricamente, escravos. Poderiam se tornar escravos de Abraão. E aí os reis vão em cima de Abraão e diz para Abraão: nós entendemos perfeitamente que você venceu a guerra. Nós entendemos que você tem direito sobre aquelas terras, sobre as pessoas e sobre as riquezas. Mas eles dizem assim: mas por favor, libera as pessoas para nós. Abraão podia ter dito: não. Se fosse ao contrário, você liberaria o meu sobrinho? Você liberaria o meu sobrinho se eu fosse conversar com você? Não. Por que eu tenho que liberar essas pessoas? Mas foi isso que Abraão fez? Não. Abraão libera aquelas pessoas. E aí a Bíblia vai dizer para nós, no versículo 18. Acompanha aí, eu vou terminar. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Tem um segredo aqui. Alguns teólogos defendem que Melquisedeque não era apenas um termo. Ele era Sem, filho de Noé. Por isso que ele se torna rei de Salém, rei de Jerusalém. A expressão semita é todo o povo de Israel. Então eles acreditam que Melquisedeque era Sem, filho de Noé. E aí ele diz: essa autoridade eclesiástica, esse sacerdote chega diante de Abraão. Depois dessa confusão toda, imagina o nome de Abraão onde é que estava. Abraão cheio de glória, cheio de moral. Já não bastava ter dinheiro, já não bastava ter tendas, ter terras. Agora ele tinha vencido uma guerra. Toda uma cidade tinha se colocado debaixo dos seus pés. Ele agora tinha autoridade de governo.
Essa autoridade eclesiástica chega diante de Abraão. E olha o que ele diz. Versículo 19. Abençoou ele Abraão e disse. Diga, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão olha o que o sacerdote disse. Bendito seja você, Abraão, por causa do teu Deus. Sabe por que você venceu? Sabe por que você recebeu todo o resgate de volta na sua mão? Sabe por que Ló voltou? Sabe por que todo o dinheiro voltou? Sabe por que toda a cidade voltou para a sua mão? Porque você está submisso a Deus. Porque você está submisso ao Deus Altíssimo. Aquele homem inspirado pelo Espírito diz: que bom, Abraão, que você é um homem vitorioso. Que bom, Abraão, que você é um homem de sucesso. Mas ele diz: pelo Deus Altíssimo. Só vence batalhas nessas proporções homens humildes, submissos a Deus e ao seu propósito. Ele continua, ele não termina não. Ele diz que possuis os céus e a terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas. Era ou não era propósito de Deus fazer Abraão vencer inimigos? Ele diz: eu vou te entregar o Eteu, o Amorreu, o Jebuseu, o Eveu. Deus não estava prometendo entregar povos na mão de Abraão? Inimigos na mão de Abraão? Olha o que esse sacerdote disse: e bendito seja o Deus Altíssimo, que te fez vitorioso sobre os teus inimigos. Deixa eu te entregar uma coisa nessa noite, igreja. Jesus podia carregar essa pedra sobre o seu peitoral. Nenhum homem sobre a terra agiu debaixo de tanta humildade quanto Jesus. Ele não foi humilde porque lavou os pés dos discípulos. Ele foi humilde porque ele não permitiu que o seu nome fosse glorificado enquanto ele não estivesse no céu. Toda a obra que ele fez na terra, ele diz: glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. O nome de Jesus só foi ecoado e glorioso depois que ele subiu aos céus. Enquanto ele estava na terra, era o nome de Deus que ele mandava se glorificar. Quando ele curou os leprosos, ele diz: não conte, não conte, não conte. E se me perguntarem, não digam, não precisam dizer. Por quê? Porque a preocupação de Jesus não era ter um nome engrandecido na terra. Era estar submetido a Deus e ao seu propósito. Porque essa era a veste de humildade que ele tinha. E é por isso que por muitas vezes ele reúne os discípulos e diz assim: vocês precisam orar pelos seus inimigos. Vocês precisam abençoar aqueles que te perseguem. Porque trabalhar debaixo desse espírito de concorrência, de guerra, de contenda, é papel de quem não é humilde. Porque quem é humilde é submisso a mim. Ele vai enxergar o outro de uma forma igualitária. Põe aí o que o apóstolo Paulo falou. Portanto, Romanos 12:3. Portanto, pela graça que me foi concedido, exorto a cada um dentre vós. Ele começa dizendo: eu só vou te exortar porque Deus me permitiu. Porque eu não sou nada. Porque a sabedoria, o entendimento, a unção que está sobre a minha vida foi Deus que me deu. Então, debaixo dessa graça, desse favor, que ele era assassino, ele era perseguidor, ele era pedra bruta, nas profundezas, na escuridão, vivendo debaixo de fogo e trevas. Mas Jesus encontra com ele no caminho de Damasco, retira Paulo dessa escuridão e diz para ele: por que você está me perseguindo? O que eu fiz para você? Ele começa a trabalhar na vida de Saulo, até Saulo se tornar essa pedra preciosa que glorifica o Pai. E Paulo, debaixo de humildade, entende que ele não tem nada para dar se do céu não for liberado sobre ele. E ele continua:
Exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que lhes convém. O que você é? Marido, esposa, filho, pai, é o que te convém, querido. Qual a sua profissão? Sou carpinteiro, sou motorista, sou professor, sou médico, é o que te convém e fica por aí. Porque todo o resto tem que glorificar o nome do Senhor. Todo o resto precisa enaltecer a Deus. Ele diz, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus não quer que as pessoas olhem para você e enxerguem carvão. Deus precisa que vocês reflitem a sua luz. O carvão não reflete nada, ele só suja. Deixa Deus refletir em você, e aí sim você reflita sobre os outros. Porque a luz tem que vir do alto. O apóstolo Paulo diz, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então eu vou terminar dizendo para você. Pastor, o que a fé tem a ver com humildade? Tudo. Se você não confia no Deus que você serve e no propósito que Ele tem para a sua vida, você nunca vai se submeter a Ele. É por isso que você fica competindo. Porque a sua fé não chegou a um nível de maturidade onde você está pronto para se submeter. Que Ele cresça e eu diminua. Que seja mais dele e menos de mim. Por quê? Porque eu estou submissa ao seu propósito e ao seu poderoso nome. Deus vai fazer, presta atenção no que eu vou dizer. Deus vai fazer você entrar em guerras para resgatar pessoas que te fizeram mal. Ele já fez isso comigo tantas vezes. Por quê? Porque Ele está dizendo para nós, você é submissa a mim e ao meu propósito. O resgate é papel de quem se submete. O resgate é papel de quem se humilha. O orgulhoso não resgata ninguém. O orgulhoso não consegue receber nada de volta. Por quê? Porque ele vai enxergar Ló como inimigo. Ele vai enxergar Ló como traidor. Ele vai enxergar Ló como alguém que o diminuiu e o envergonhou. Quando Deus estava ensinando a Abraão, você não precisa de Ló, você não precisa de nada que Ló te levou, porque quem te sustenta sou eu. Quem provê sobre a sua vida sou eu. E quem vai continuar cumprindo o propósito sobre a sua vida sou eu. Pastora, por que nós vamos receber a pedra? Lembra que eu disse que o significado da palavra diamante em grego é inconquistável. Porque é difícil de achar. E Deus está dizendo para nós, só uma pessoa debaixo de humildade se torna um resgatador de coisas inconquistáveis. É aquele homem que você disse, esse é impossível de ganhar. O coração duro, incrédulo. Não vai ser um letrado que vai pregar para ele. Não vai ser um doutor que vai pregar para ele. O inconquistável é ganho pelo humilde. O que se submete a Deus e a seu propósito. Deus vai dar autoridade de resgate na minha vida e na sua vida, no momento em que nós nos submetermos. Que venha a humildade sobre nós e que a igreja possa amadurecer em fé, cada dia mais, no nome santo de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Humildade não é aquele que não tem. Humildade é aquele que se submete. Vou chamar os pastores. Missionária Diva, me ajuda, por favor. Diaconisa Débora, Diaconisa Elisângela, me ajude, por favor. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero que você fale com Deus aí no seu lugar. O que será que você precisa resgatar nessa noite? Se submetendo a Deus e ao seu propósito.
Será que você agiu debaixo de soberba, de orgulho, perdeu a sua casa, perdeu o seu emprego, perdeu os seus filhos, a comunhão com seus filhos? Você perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro, você perdeu a oportunidade de crescer, porque você agiu debaixo de orgulho, de soberba, de vaidade, de ira. E Deus está dizendo essa noite para mim e para você: eu estou disposto a te dar a pedra para o teu éfode, mas eu preciso que você se submeta a mim. Eu preciso que você se submeta ao meu propósito. Entenda de você mesmo, nada vai vir para resolver. É do alto que vêm nossas respostas, é do alto que virão as soluções, é do alto que as portas abertas nos são liberadas. Tudo vem do alto para nós. E quando nos colocamos nessa posição de humildade, entendendo que precisamos de Deus, que precisamos aprender, que precisamos estar dispostos a servir, Deus nos dá a honra de sermos um resgatador. E quando você tiver o privilégio e a oportunidade de ser um resgatador, Deus vai dizer para você: valeu ou não valeu a pena andar comigo? Um homem que anda com Deus e se submete ao seu propósito nunca será desonrado sobre a terra. No tempo certo, tudo voltará para a sua mão. Tudo que você perdeu voltará para a sua mão à medida que você aprender a descer. Põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, um dos teus maiores ensinamentos é que pudéssemos olhar para Ti e aprendermos a ser manso e humilde como o Senhor é. Nos ensina, Senhor, a nos submetermos a Deus e ao seu propósito. Mesmo quando o Senhor tem derramado unção, poder, autoridade profética, quando o Senhor tem derramado sobre nós grandes oportunidades, entendimentos, sabedorias, oh meu Pai, nos faz parar e olhar para Ti, nos faz entendermos que éramos pedra na escuridão, nas trevas, sem oportunidade, sem valor, porque o diamante só tem valor quando ele é achado, perdido ele não vale nada. Mas Pai, quando fomos achados por Ti, o Senhor nos valorizou. O Senhor nos deu valor, coisa que ninguém nesse mundo nos daria. Por isso, Pai, nos ajuda a recebermos de Ti essa humildade, a recebermos de Ti, Senhor, essa unção, de sermos como a tribo de Naftali foi guerreira, que vai galgar lugares altos, porque é firme, é estável, não se perde, não cai, não tropeça. Mas Deus, em nome de Jesus, será terra conhecida, porque a Tua luz vai brilhar lá. Terra que se tornou conhecida, porque a Tua palavra foi pregada lá. Que assim sejamos nós, e aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Derrama sobre nós essa vestimenta nova nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.